Olá, bem-vindo ao programa Vida Acadêmica. Hoje estamos aqui recebendo nos nossos estúdios do Uninter o professor João Correia de Freitas, que possui uma longa trajetória e construiu o Uninter junto com o professor Pichler. Professor, muito bem-vindo ao nosso programa, é uma grande honra recebê-lo aqui. O senhor que também tem formação na área de ciências sociais, fez doutorado na área de ciências sociais em Lisboa, seu mestrado também em Lisboa e fez sua graduação em ciências sociais aqui na PUC Paraná, certo? Certo, exatamente. Bom dia, muito obrigado. Eu sinto-me honrado de estar com vocês aqui. E o que o senhor tem a nos contar? Primeiro vamos conversar sobre essa sua passagem aqui pelo Uninter, a sua construção, como é que o senhor ajudou o professor Pichler a criar esse centro universitário? Bom, eu saí de Paranaguá, sou paranaguara, né? E fiz o curso de básico, fundamental e médio lá, e depois eu vim para Curitiba porque não tinha faculdade, não tinha curso superior em Paranaguá. Então eu entrei na PUC, a minha turma... E o senhor queria fazer ciências sociais? Sim, queria fazer, aliás, eu ia fazer em São Paulo, o professor Rubo Miller, que era o único que tinha no Brasil. Mas aqui na PUC tinha um curso, que era Sociologia e Política. Então eu entrei aqui, foi a última turma, depois então foi fechado. Disse que o pessoal lá era meio raivoso, professor, meio bravo. Eu tinha um amigo até que era o Pinotti, o José Carlos Pinotti, que foi reitor falecido. Da PUC. Em Londrina. Ah, da UEL. Da UEL. Mas então eu vim para Curitiba e, como todos os parnanguaras que sobem a serra, geralmente não voltam mais. Tá? E terminei o curso aqui na PUC. Depois houve um concurso para fazer mestrado em Portugal. Várias pessoas foram para o Rio de Janeiro, fizemos o concurso no consulado e passamos em 12. E fomos para Lisboa. Eu fiz o curso em Portugal. No último ano acabei casando lá, minha esposa é portuguesa, não é? E naquele tempo, professor, o mestrado eram quantos anos? Eram 2 anos. 2 anos também. 2 anos. 2 anos e a defesa da dissertação. Né? Uhum. E no último ano eu casei. Né? Em Portugal? Em Portugal. A minha esposa é portuguesa e a minha filha também nasceu em Portugal, é portuguesa. A Mônica é portuguesa? Ela é portuguesa, não se registrou no consulado, então ficou portuguesa. Bom, depois eu queria ir adiante, me ofereceram para ficar em Portugal, ou para a África, eu até assinei um contrato para ir para Angola. Mas resolvi vir para o Brasil e comecei a trabalhar aqui na Secretaria de Obras, né? E posteriormente eu voltei a Portugal e fiz o doutoramento. Aliás, primeiro eu fui para a França. Né? E aqui na Secretaria de Obras o senhor era funcionário público? Era funcionário público. Fez concurso público? Exatamente. É. Mas é interessante porque a minha trajetória é muito sinuosa, não é? Eu em Portugal, eu conheci o professor Adriano Moreira, é um grande cientista político, né? Formado em Direito, mas ele foi ministro de Relações Exteriores de Portugal e tudo, e fiquei assim bastante entusiasmado com as relações internacionais, né? E ele me aconselhou que Portugal estava ainda tumultuado, e eu fui para Madrid, fiquei 6 meses da Complutense, com o professor Manuel Fraguini Barney. E aí o Dom Manuel Fraguini Barney me aconselhou que eu fosse para Paris. E eu fui cair no departamento do Raimundo Aron. Então eu tive 3 professores lá, que foram fundamentais. Era o François Bourricot, Raimundo Boudon e a Anne Krieger, que era especialista em comunismo, em socialismo. Os 3 grandes nomes mundiais da área de ciências sociais. Eles são realmente fantásticos. Né? E o Raimundo Aron era o diretor do departamento. Pouco contato tinha conosco, 3 ou 4 vezes. Né? E aí eu estava em Nanterre e frequentava a Sorbonne, 2 disciplinas do Bourricot e do Boudon. Fiquei 1 ano e meio em Paris, fiz o DOA, Diplôme de Etudes Approfondies. Depois eu queria fazer uma tese sobre cultura brasileira, luz brasileira. Voltei para Portugal, e aí já estava casado, né? Arranjei bolsa da Gulbenkian, Fundação Portuguesa. Uhum. E voltei a Portugal, fiquei mais 2, 3 anos lá e
defendi o doutoramento. Então, o senhor estudou com bolsa que veio do governo português. Governo português, é. E daí o senhor terminou o doutorado, o senhor fez então, o que foi um pouquinho do seu doutorado, umas pinceladas para nós? Foi uma comparação entre a cultura portuguesa e a cultura brasileira. Fizemos uma aplicação de um teste, de um formulário, e eu vim aqui para o Brasil, fiquei 6 meses, o professor Galba Miléu me ajudou a aplicar aqui no Paraná. Estatístico, né? Isso. E também é cientista social. É cientista social da Federal aqui, né? Ele tem as duas formações, né? Quando eu vim, eu fiz concurso no Rio Grande do Sul para entrar na Federal, né? Entrei na Federal e automaticamente me chamaram para Brasília. Fiquei na Secretaria de Ensino Superior 3 anos lá. E trabalhei na CAPES e na SISU. E quando me aposentei da Federal, eu fui professor aqui há muito tempo, né? Eu vim dar umas aulas no IBPEX. O professor Pico assistiu uma aula minha sobre ciência política. Isso em que ano, professor? Os anos... Eu tinha que começar a pensar para ver, porque foi tanto tempo já que... Lá começo de 1900, final de 1998, 96? Não, antes. 86, 87, por aí, mais ou menos. O professor Pico me convidou para trabalhar no IPEX, então eu criei um curso de ciência política no IPEX. Como pós-graduação? Pós-graduação, lato sensu, né? Mas como eu tinha estado em Brasília, tinha muito conhecimento, então eu disse para o professor Pico que sim, eu criar uma faculdade, né? Porque a gente estava acoplado à Espírita. Fazíamos os cursos de pós-graduação e a Espírita fazia a certificação. A certificação, né? E aí nós resolvemos criar um curso em sociedade, eu e o Pickler, né? Criamos a Faculdade Internacional. Aí é interessante, ele dizia para mim, por que internacional, professor? A minha ideia era que o Paraná fica entre Argentina e Uruguai, Argentina, Paraguai, e Uruguai também perto. Então a minha ideia era que a Facinter, na época, fizesse a integração latino-americana. Tanto é que eu convidei o professor Ricardo Saitenfus para nos dar umas ideias. Ele veio aqui. Ele é internacionalista, né? Ele é internacionalista, de Santa Maria, né? E o professor Ricardo, então, posteriormente trouxe uma turma do mestrado de integração latino-americana para cá, que nós fizemos aqui em Curitiba. Então, tudo estava voltado para fazer um aluno. Eu criei o curso de Ciência Política também aqui na Facinter. E o curso de Direito foi criado nessa época, um pouco mais adiante, mas também voltado para Direito Internacional. E com o curso de Ciência, o curso de Relações Internacionais, o curso de Ciência Política e o curso de Direito, com ênfase em Direito Internacional, nós faríamos um núcleo de excelência na área internacional. E aí, então, iríamos para a integração latino-americana. Isto foi realmente uma ideia. O Pickler aceitou muito bem. Ele era um idealista. Eu tinha toda a formação acadêmica e fundamos a faculdade. Fundamos a faculdade e, na época, foi, assim, bastante arrojado, porque poucas faculdades existiam. Nós, então, partimos para relações internacionais, partimos para ciências políticas e posteriormente o direito, e começamos a trabalhar nessa área. Até porque é muito curioso a gente ter um curso de ciência política, que é um curso de natureza mais de licenciatura, de formação, que não tem um viés tão de mercado, ele se mantém no setor privado. Hoje o curso de ciência política tem 14 anos. Pois é. Isso foi na influência da Federal, não é? O meu departamento da Federal era junto com Ciências Sociais e Ciência Política. E eu, então, contei com a colaboração do professor Ricardo Oliveira, o Adriano, o professor Renato, né, o Paulo. Eles nos ajudaram a fazer o currículo da ciência política. Quer dizer, na época era uma loucura criar um curso de ciência política numa instituição privada. Era um desafio. Era uma aventura, não é? Mas, enfim, passaram por aqui. Você foi professora.
professora e depois foi coordenadora, não foi? Fui coordenadora durante 6 anos. Foi a Vilma, foi a Simone? Isso, a Simone foi a primeira, depois foi a professora Vilma, depois o Marcos e eu. Exatamente, pois é. Todos os entusiastas de ciência política. Sim. Mas foi isso então que realmente, eu estava contando para você, quando eu me aposentei da Federal, eu vim então trabalhar com o professor Pico. Criamos a Facinter, né? E a Facinter cresceu. Hoje é o Grupo Uninter, né? Sim. Eu tenho bastante. Depois, quando eu fiz 70 anos, eu cansei e disse, professor Pico, eu vou embora, vou tratar da minha mulher. Porque veja bem, eu tinha casado em Portugal e a minha esposa realmente foi muito bacana, porque deixar toda a cultura, deixar o parente, vir para o Brasil, né? Ela trabalhou desde que chegou aqui, como assistente social. Então ela merecia que eu desse bastante apoio para ela, porque não tinha parente nenhum, né? E também ela, vamos dizer assim, abdicou em parte. O senhor fez um mestrado em Portugal, depois foi para a França, depois veio para o Brasil, depois foi para a França. Ela sacrificou-se para que eu fizesse a minha carreira. Sim. Isso não tenho dúvida nenhuma. Eu já fui para a França com os filhos, né? Sim. A Mônica nasceu lá, o Pedro nasceu aqui, andava para lá e para cá, foi uma aventura de cigano mesmo, viu? Mas com essa experiência toda, contato lá com o pessoal de Paris, né? Principalmente com a Annika Riget lá em Nanterre, o Budon, o Soborrico, duas pessoas que... O Raimundo Arão aparecia 2 ou 3 vezes por mês e vinha gente de toda parte, gente da Bélgica, gente de Portugal, da Espanha, para assistir a aula dele, né? Era 200, 300 pessoas na Sorbonne, né? Era realmente a gravação, era fantástico o sujeito. Mas estava velhinho já, bem velhinho. Poucos anos depois morreu. Então, com essa experiência toda, foi muito interessante, porque bateu aquele espírito de aventura, de querer fazer alguma coisa. E o senhor fez a sua carreira dentro do setor público, né, de uma certa forma, o senhor passou pela Universidade Federal, aqui do Paraná, depois fez a parte da sua carreira no MEC, Isso. E aí depois o senhor veio para o setor privado, trazer o seu conhecimento. Quando eu me aposentei, eu vim para o setor privado. Eu ia me aposentar para ir tratar de outras coisas, ia para Portugal, eu viajei várias vezes, né? Cheguei a viajar 29 vezes para lá, né? Ia com minha esposa para visitar a família. Eu queria que ela se sentisse bastante próxima dos parentes dela, né? Com o telefone e ela em cima. Mas foi muito compensador, foi muito interessante essa carreira toda, porque muita coisa a gente viu durante esse tempo todo. Muitos alunos passaram pelas nossas mãos, até hoje nos comunicamos. Outra coisa muito interessante aqui na Facinter, muitos amigos eu fiz. Reuniu-se uma equipe fantástica, né? Os coordenadores foram espetaculares, os professores foram ótimos, né? E relações que ficaram para a vida, né, professor? Fantástico. Quer dizer, hoje em dia eu tenho contato com vários colegas da época, professores, né? Porque nós tentávamos fazer alguma coisa assim diferente. Por exemplo... Professor, só um minutinho. Nós vamos agora para o intervalo e aí a gente retoma essa questão. Então, o programa Vida Acadêmica já retorna. Fiquem aí. Esse foi o grande lance da minha carreira. Para chegar até ele, eu treinei muito e contei com um time cheio de craques para me ajudar. Na graduação à distância da Uninter, você tem qualidade e flexibilidade para estudar onde estiver. Conto com o suporte dos nossos tutores e do material didático completo e interativo. Eu só jogo em time vencedor. Venha para a Uninter você também. Acesse uninter.com e inscreva-se. Uninter, o grande lance da sua carreira. Voltamos com o programa Vida Acadêmica em nossa entrevista com o professor João Correia de Freitas, que após tantos anos aqui no Uninter, também foi um professor para mim, me ensinou muito, eu aprendi muito com o senhor e também ficamos amigos, né? Me considero amiga do senhor, depois dos anos que o senhor... Faz 7 anos que o senhor se afastou do grupo, né?
E ainda assim, tomamos café, conversamos, sempre Eu nos saí encontramos. daqui com 70 anos. Quando eu fiz 70 anos, eu digo, vou cuidar da minha esposa. E aí você pode ver, eu estou com 77, né? Fiz agora esses dias. Bom, uma coisa que eu queria contar que era interessante aqui na Facinter, eu tive os coordenadores fantásticos, né? Muito, são meus amigos até hoje, né? O Márcio e a Vilma também me ajudaram bastante. Mas eu procurei criar uma coisa que talvez na época não tivesse nas faculdades, que era um grupo que cuidaria, um grupo com psicologia, psicopedagogia, psicologia era o Ivo Carraro, O Ivo, a Meia era a pedagogia, e a psicopedagogia era a Magda. Isso. Não sei se eles estão até hoje aí. Sim. Mas então os nossos professores, o Mário Maia, veio nos ajudar e fazer a avaliação. Eu me lembro. Quer dizer, era uma temeridade de avaliação numa atividade privada, né? Sim. E fazia avaliação, mas a nossa intenção não era que a avaliação servisse para colocar as pessoas para fora, mas para que eles pudessem reciclar, melhorar. Sim. Então, se o caso fosse de psicologia, né, o Ivo atendia. Se fosse parapsicologia, de psicopedagogia, era a Magda. Ou então, era a Meia, né? Isso. Pedagogia. E os professores que eram avaliados com uma nota um pouco mais abaixo do desejável, eles eram encaminhados para esse setor e lá então eles retomavam a sua, viam onde é que estava e corrigiam a rota. E muitos professores que tiveram esta ajuda tiveram notas fantásticas posteriormente. Exatamente. Né? Muito bom, este foi um núcleo que nós criamos aqui, foi bastante interessante. Agora, um sonho que nós tínhamos que realmente não pudemos levar adiante, porque naturalmente eu saí, foi a internacionalização. Era o nosso desejo que fizemos convênios com a Argentina, 2 ou 3 convênios, era o professor René, fizemos convênio com o Chile, fizemos convênio com a Venezuela, com a Colômbia. E tinha mais convênios, o Sérgio Senta, teve na Itália, fez com o Modena, né? E teve Portugal também, não teve? Tivemos com Portugal, trouxe os portugueses aqui, não é? Com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. O professor Medina também. A Medina era da Espanha. Da Espanha, né? Também teve convênio com a Espanha. Era do ensino à distância, né? Isso. O ensino à distância foi interessante, que eu estive com o professor Piccoli uma das nossas viagens para Brasília, almoçando na casa do professor Edson Machado. E ele nos disse, olha, educação à distância, o futuro. E o professor Piccoli captou. Muita cuidado, captou aquilo, chegamos aqui, começamos a trabalhar para criar a educação à distância. Realmente fomos os pioneiros aqui no Brasil em educação à distância, né? E hoje é o que nós sabemos do Grupo Uninter de Educação à Distância. Outra coisa interessante é o ensino tecnológico. No MEC, nós tivemos a oportunidade de criar cursos de curta duração na área de tecnologia. O primeiro curso de tecnologia foi criado aqui no Rio Grande do Sul, era couros e curtumes. Depois criado o curso de cana-de-açúcar lá no Nordeste, no Recife. Mas nós pretendíamos criar... Cursos de curta duração, os tecnólogos de 2 anos, 2 anos e meio. Exatamente. E aí, nós queríamos criar aqui na Facinter alguma coisa na área de tecnologia. Eu me lembrei que eu tive um colega lá em Brasília, que era o professor Oswaldo Nascimento, nordestino, Sim. que tinha trabalhado nessa área conosco lá. E aí, telefonei para ele, ele veio aqui, almoçamos, e eu disse, professor Oswaldo, o que o senhor anda fazendo atualmente? Estou fazendo uma consultoria para a Unesco. Eu digo, mas você não quer vir para Curitiba? Ele disse, não, é muito frio e tal. Mas venha. Ele veio e criou a FATEC. Ele tinha já alguns cursos prontos e criou a FATEC, foi um sucesso a FATEC. Mas o professor Oswaldo, ele era de Alagoas e sentia muito frio. Eu tinha medo que ele ficasse doente e dei para ele de presente um lençol elétrico. Para ele não ter a oportunidade de sentir o frio. Para ele não ir embora. De formas que a FATEC da Facinter começou assim, com o professor Oswaldo. Sim. Naquele tempo, eu lembro que o curso de gestão pública, ele foi uma das meninas dos olhos, assim, né? Porque tinha
E também tinha um certo receio do mercado em relação aos cursos de tecnologia. Exatamente. No entanto, quebraram-se barreiras. Veja bem, mesmo quando os cursos surgiram no Brasil, os cursos tecnológicos não eram aceitos, não eram registrados no CREA. No CREA? Dos engenheiros, né? Exatamente, eu creio. Porque existiam dois problemas. Primeiro, quem ia fazer o curso, eu vou sair doutor, eu vou sair licenciado, eu sei o quê. Vai ser tecnólogo. E o que é isso? O que é isso no mercado? Não existia, né? E as empresas também achavam que não dava status para a empresa. Não foi fácil, até que fosse aceito pelo mercado, né? Houve resistência dos conselhos, né? Mas depois começou a ser aceito. E é muito interessante o curso, porque o sujeito vai para o mercado logo e vai trabalhar. Sim. Porque nós começamos a notar que os cursos de longa duração se defasavam muito rapidamente, né? Quando o sujeito chegava no quarto, no quinto ano, o primeiro, o segundo já não tinha mais. A evolução era muito grande no mercado, principalmente na área de tecnologia. E os cursos de curta duração fazem com que o sujeito termine o curso e vá logo para o mercado de trabalho. E com a experiência na Federal, nas universidades federais, porque quando eu estava em Brasília, eu visitava todas as universidades federais e via os problemas. Os professores da Federal, ele não tem muitas vezes contato com o mercado. Sim. Né? Porque a universidade faz questão de que eles tenham dedicação exclusiva, né? Então, o sujeito não pode trabalhar em outro local, ele não vai no mercado. Tanto é que, até hoje, não houve um entendimento perfeito do que é o curso de extensão. Sim. O curso de extensão é justamente quando o professor e o aluno vão ao mercado, né, fazer certas experiências, captam as necessidades de modificação dos currículos e vêm para a sala de aula para poder, então, dar o que o mercado está precisando. Para reciclar o aluno, para que atenda às necessidades da sociedade, né? De maneiras que os cursos de curta duração, os tecnológicos são muito importantes e aqui na Facenter teve muito sucesso, né? Houve muita procura. Mas a ideia que eu estava falando para você, Vanessa, é que a internacionalização da universidade era o sonho. Tanto é que nós fizemos aqueles convênios todos com os países da América Latina. Esses dias até eu conversei com o professor Pickler para ver se retomavam essa ideia, ele achou interessante. Porque a integração latino-americana e o Mercosul, por exemplo, foi uma ideia muito interessante, mas está um pouco estagnada. Era preciso que houvesse um contato maior, né, daqui do Brasil com os países da América Latina para poderem, então, fortificar o Mercosul e fazer a integração latino-americana. Não sei exatamente como é que isso pode ser acelerado. Talvez cientistas políticos possam dar uma solução, né? Mas, senhor vê, essa ideia que vocês tiveram no passado de criar uma faculdade internacional, ela teve um reflexo no setor público, porque a UNILA, que é a universidade instalada em Foz do Iguaçu, ela tem exatamente esse mote, né, de buscar um contato maior, um intercâmbio entre os estudantes dos países latino-americanos, né, e uma formação também, tanto em português quanto em espanhol, visando essa integração. Isso veio, né, quantos anos depois do Inter? Muito depois. Quer dizer, a ideia realmente era que a iniciativa privada, mas como a gente não tinha aqueles recursos que o setor público tem, não é? Sim. Talvez as coisas não tivessem andado tão ligeiro. Mas nós chegamos a ter uma turma de integração latino-americana aqui em Curitiba, né? Junto com Santa Maria. Tivemos convênios vários, não sei se eles já venceram ou se estão continuando ou não, mas eu acho que realmente não é a formação visando a internacionalização dos alunos, né? Porque a nossa ideia, se vingasse o Mercosul, como foi a Comunidade Europeia, é que haveria uma demanda muito grande por profissionais internacionais na área dos países da latino-americana, né?
Mas parece-me que a coisa ficou um pouco paralisada, estagnada, né? Mas é uma ideia interessante. Não, a ideia é interessante. Se a gente olhar o cenário em termos de mercado mesmo, de setor educacional, o curso propriamente de Relações Internacionais, ele foi um curso que teve um boom com a queda das Torres Gêmeas. E agora ele já entrou num certo declínio também, porque parece que a mídia ela provoca, né, a distribuição no mercado dessas pessoas, desses profissionais. É interessante que as pessoas não descobriram ainda a riqueza que tem em Portugal, por exemplo. Né? Arquivos, no Tombo, por exemplo, o arquivo ultramarino que eles têm lá, muita coisa encaixotada sem pesquisadores. Porque o brasileiro das universidades normalmente vão para a Inglaterra, vão para os Estados Unidos, vão para a Alemanha. Claro que isso é muito importante, mas a nossa raiz cultural, sim, né, portuguesa, está toda ali encaixotada sobre o início da civilização aqui que houve. Existe um arquivo ultramarino que é muito importante. O diretor uma vez me disse, olha, tem 14 caixas aqui sobre o Paraná, né, que nunca mexeram. Uma relíquia realmente para... Uma riqueza fantástica. Agora estão descobrindo, já na Federal temos umas 3 ou 4 pessoas que foram para lá, né? E Portugal agora está aceitando, inclusive, todos os brasileiros que passem no Enem, né? As notas do Enem podem estar nas universidades portuguesas, né? Porque a comunidade europeia oferece, ali em Portugal, uma Europa em português. Não há necessidade de falar o francês ou falar o inglês, o alemão, né? Sim. É muito mais fácil. Os professores são muito sérios, né? Os pesquisadores, eles levam as coisas realmente bastante em profundidade. Então, é uma oportunidade que nós não procuramos. Eu nunca entendi por quê. Mas é muito interessante isso. Então, às vezes até o cenário da organização, como o setor privado está organizado no Brasil e o setor público, às vezes esse intercâmbio, né, pudesse ser mais produtivo. Podia ser mais intenso, né? Existe estudos sobre as guerras, por exemplo, né? Que Portugal foi um país muito astúcia nas guerras. Principalmente na Segunda Guerra, que Portugal criou uma figura internacional interessante de neutralidade colaborante. Era com a Alemanha, terminologia curiosa, e com os aliados, né? Quer dizer, os alemães se abasteciam em Portugal, né? Víveres, gêneros alimentícios, etc. E, ao mesmo tempo, os navios da Armada americana e inglesa se abasteciam em Portugal também. Quer dizer, Portugal é uma neutralidade diferente da Suíça, né? Sim. Ele envolveu-se, sim, mas não agrediam Portugal justamente por causa desta neutralidade colaborante, que eram colaboradores dos dois lados. É uma figura interessantíssima, muito interessante, né? Talvez isso ajude a explicar um pouquinho da nossa cultura, né? O status, né, do brasileiro em termos culturais. Professor, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco e o senhor não tem nem palavras para dizer o que o senhor representa aqui para nós, para o grupo, e a sua intelectualidade, a sua pessoa, né, assim, é indescritível. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no Ninter. E se o senhor quiser despedir do nosso... Não, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, né, outra vez. Existe uma poesia que diz como uma ave que volta ao ninho antigo depois do longo tenor do inverno, né? Eu me sinto mais ou menos como aquela ave vendo como cresceu a ideia dele e do Pickler, não é? Hoje em dia, o Grupo Ninter é um grupo universitário. Sim, um dos 5 maiores. Pois é, um dos grandes do Brasil. E isso me deixa bastante orgulhoso, né? A minha aposentadoria, eu, às vezes, hoje, só escrevo lá no Facebook, de vez em quando, as minhas elucubrações. Mas eu sempre me lembro da Facinte e tenho bastante orgulho do que vocês fizeram aqui. Eu só espero que vocês continuem levando isso adiante conforme até hoje tem levado. Viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos.
Então, muito obrigado pela presença do professor João Correia de Freitas. Faz parte da história do Uninter e nós só temos a agradecer a presença dele aqui, que contribuiu tanto no campo profissional, no setor privado, com o conhecimento que ele teve durante a sua trajetória no setor público, no MEC, na universidade pública, e trouxe seu conhecimento e ajudou o professor Pichler a criar isso que nós vemos hoje como Grupo Uninter. Então, muito obrigado. Fique com a gente no próximo programa. Até mais.